palavra ligada à felicidade é a vitória. O que é vida vitoriosa? Nós temos pregadores falando, dando cursos sobre isso, e alguns deles têm dito 7 passos para você alcançar a vitória. 10 passos para você alcançar a vitória. Você já está na vitória? Né? Você precisa deixar de sofrer, você precisa fazer essa campanha para você alcançar a vitória. Né? Você precisa doar 1000 porque você vai ganhar 10.000 e você vai ser vitorioso. Né? E de fato não é simples. Essa é uma pergunta também que não é tão simples, não é tão de simples resposta. O que é ser vitorioso? Onde está a vitória? Não é simples de certa forma, e ao mesmo tempo a palavra de Deus traz de forma tão cristalina, e é sobre isso que quero pensar com vocês nessa noite, na afirmação de Paulo a partir da teologia de Paulo, não é? A vida vitoriosa na teologia e na vida de Paulo, o apóstolo. A vida vitoriosa na teologia e na vida do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8. a 39. Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Pode ler comigo, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais uma vez, mais forte. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Ó Deus, nós estamos aqui aos pés do Senhor, nessa noite de culto ao Teu nome. Que bom, Senhor, estarmos juntos nessa comunhão santa, preciosa. Ó Deus, indescritível, eterna, nos céus, que se revela na terra. Obrigado pelo amor dos santos, pela comunhão dos santos. Obrigado, Jesus, porque Tu enviaste o Teu Espírito para estar conosco e em nós para sempre. Obrigado por Tua palavra, ó Deus, o Teu alimento vivo, que nos renova a cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela revelação desta noite, a porção dessa noite. Bendito seja o Teu nome. Aviva a nossa fé. Faz-nos crentes, como já oramos nessa noite, cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu quero olhar para esse texto a partir justamente desse versículo 37, que a gente repetiu mais de uma vez. E quero já, assim, de uma forma muito objetiva, entrar no texto, porque esse texto ele é muito precioso, muito, assim, para a firmeza da nossa fé, para a consistência da nossa fé,
para o nosso chão, para o chão da nossa fé, para a segurança da nossa fé, para o renovo, para a caminhada da nossa fé em dias que a gente tem muito a agradecer e em dias em que a gente sequer acha que Deus está presente conosco. E achamos que Ele nos abandonou e precisamos ter essas compreensões teológicas que servem de firmeza, de clareza, de base, de consistência, de alimento sólido e profundo para a nossa vida. A palavra diz que em todas estas coisas. Primeira pergunta que eu quero fazer, em todas estas coisas. Justamente Paulo diz, somos mais que vencedores. E a primeira afirmação é que somos mais que vencedores em todas estas coisas. Que coisas? Olha aí, voltando para os versículos anteriores. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Versículo 33. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele começa a falar as coisas, de forma mais específica ainda. Será a tribulação? Essa expressão tribulação, ela vem de uma compreensão no contexto grego da máquina de tribular, né? Onde justamente se separava o trigo do joio, né? Quando trazia para aquela máquina antiga, né? Não era uma máquina moderna, né? Então uma pedra que batia na outra e ia, isso era tribular, né? Então quando a gente está no meio, quando a gente está no meio das provações, e a coisa começa a pegar e a coisa aperta, a Bíblia chama isso então, pegando o termo aqui da circunstância, termo que a palavra traz, tribulação. E a gente começa nesse aperto que a gente vai passando como que em meio a essas pedras que vão quase que nos separando, às vezes a gente separando do próprio Deus, né? E são estas coisas. Ou angústia. É o termo, é a nossa tradução, versão aqui um pouco já antiga, versão revista e atualizada. Angústia seria a expressão hoje para depressão. Depressão. Uma das expressões mais difíceis de você assumir como crente, né? Não, tribulação, lutas a gente passa. Mas um crente passar por depressão, angústia, e às vezes por angústia profunda. Queridos, Paulo passou por um momento de não sei quanto tempo, ele não fala quanto tempo. Está na sua epístola, a segunda epístola aos Coríntios, no primeiro capítulo ali da segunda aos Coríntios, ele diz que passou por um momento em que a batalha foi tão intensa, que ele desesperou da própria vida. Paulo apóstolo, um homem tão cheio do Espírito Santo, com uma vida tão vitoriosa no Senhor. Teve um momento que a luta foi tão grande, ele disse que a luta na Ásia foi realmente com feras, e foi ao ponto de desesperar da própria vida. Eu sequer imagino, confesso para vocês, porque eu admiro muito, né, a vida desse homem, sua fé, sua firmeza no Senhor, mas ele disse que por um momento, a gente talvez uma fração de segundo ali, mas ele desesperou da própria vida. Queridos, nós não podemos julgar um crente por ele estar passando por uma depressão. Algumas são inclusive biológicas, questões biológicas que afetam o crente também. Precisa de ir ao médico, um psiquiatra, às vezes tomar remédio. Mas como é que pode um crente tomar remédio psiquiátrico? Pode, queridos. Vamos logo tirar essas coisas aqui da nossa igreja, essas imagens erradas. Uma pessoa que passa por depressão, um crente, servos e servas fiéis que a gente já acompanhou, e com essas lutas da vida. Continuando o texto, ou perseguição. Perseguição no trabalho, perseguição política, perseguição, às vezes, na própria família, perseguição em relação à própria fé.
fome. Ah, não, mas aí fome não. A palavra diz: jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Agora, onde está dizendo que não? Vou repetir, não é? Salmo 37. Nunca vi o justo, a sua descendência mendigando o pão. Queridos, a palavra não diz que um crente, um servo fiel ao Senhor, não possa passar por um momento de provação tão sério que, inclusive, passe por fome. Paulo passou por fome, pregando o evangelho, perseguido, e por alguns momentos naufrágio e fome. Nós é que espiritualizamos e pomos as coisas no nível como se a gente já estivesse no céu. Nós estamos num contexto na Terra em que passamos por muitas lutas. Homens fiéis a Deus, mulheres fiéis ao Senhor, famílias fiéis. Imagine, claro que para nós é muito difícil até imaginar, não é? Temos vivido, apesar do nosso país, tantas lutas, mas ainda há muita bonança no nosso contexto. Alguns de nós já passaram por momentos mais difíceis, mas possivelmente não vivenciamos ainda o que seja a igreja nos países em que os crentes são terrivelmente perseguidos e que passam, inclusive, por questão de morte, por questão de desemprego e até questão de fome. Uma família que ama o Senhor, passando por fome, não realmente deveria mendigar. A palavra diz que não viu. E os servos fiéis passaram por momentos assim e não caíram na mendicância. Não estamos falando disso. A palavra nos chama justamente a uma dependência do Senhor quando passamos por momentos assim. Ele vai falar de nudez, de perigo e espada. A espada era um instrumento justamente de morte. Então, a espada é morte. Por isso, ele diz aí que por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, versículo 36. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele está falando de um ministério realmente num contexto de muita perseguição, de muita luta. Queridos, e aí ele diz assim, que a vida vitoriosa do cristão é uma vida vitoriosa em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Anote isso na sua Bíblia, esse porém, a despeito de uma depressão profunda, porém somos mais que vencedores. A despeito de circunstancialmente, talvez por amor ao Senhor, perder emprego, passar um aperto e talvez até fome por um momento. Em toda fome, porém vencedor em Cristo Jesus. Até em meio à morte, em meio a perigo, em meio a tribulações, enfermidades, lutas, angústias, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso não é fácil. Isso não é simples, queridos. Porque o que nos afirma não é o porém. Não é em todas estas coisas. Anote na sua Bíblia, anote no seu coração, porque Paulo está dizendo em meio a estas coisas, não fora delas. Essa é a teologia bíblica, talvez uma das revelações mais profundas sobre a vida cristã. Que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é ser cristão. É estar no amor de Deus, guardados no amor de Deus, e em Cristo somos mais que vencedores, mas é em meio a todas estas coisas. Em todas essas coisas. A expressão grega aí é em mesmo. Não é nada diferente do português, não tem nem que ficar fazendo muita expressão aqui de exegese, de hermenêutica, mas assim de uma forma muito simples, clara, cristalina mesmo. É em, no sentido de presente, em meio a estas circunstâncias, em meio a tribulações, em meio a perdas, espada, perigo, a fome, nudez, tribulação, angústia,
angústia que às vezes eu já passei, você que conviveu com alguém em depressão, é uma angústia que a pessoa não tem nada que tira aquela angústia. E queridos, para maior surpresa talvez sua, a palavra está dizendo que uma pessoa passando por isso, sendo crente, é mais que vencedor. Está falando em todas estas coisas. O que mais a gente ouve de um crente nessa hora é a luta. Será que eu sou um vencedor? Eu estou passando por uma crise financeira. Será que eu sou vencedor? Mas a perseguição está a um nível que eu não suporto mais. Será que eu sou vencedor? A batalha financeira chegou ao ponto que não tem pão para pôr sobre a mesa, Senhor. Será que eu sou vencedor? Queridos, eu sei que é difícil para você, é difícil para mim, mas nós precisamos assumir, primeiramente, o aspecto de conceito, aspecto de consistência doutrinária, teológica, aquilo que Deus afirma como aquilo que é, aquilo que não muda, aquilo que não dá para alguém chegar ali e mudar a doutrina. Como infelizmente estão mudando e nós acreditamos e fomos doutrinados às vezes assim e fomos oprimidos por doutrinas assim. Porque ficamos oprimidos achando que perdemos a fé, que perdemos a esperança e que não estamos em Cristo, que não somos vitoriosos. Ah, como dizer que eu sou um vitorioso, pastor? Como ver-me como uma pessoa que está caminhando em triunfo em Cristo? Mas é isso que a palavra está dizendo. Essa é a teologia de Paulo, que passou por naufrágio, que passou por fome, que passou por humilhações, prisões, açoites. No momento Paulo justamente passou pelo naufrágio, não é? Terrível naufrágio. E eles segurando naquelas tábuas do navio, já com muita fome, muitos dias, e eles vão caminhando até que eles chegam numa ilha, a ilha chamada Malta. E tem lá então, um senhor recebe eles e aí acende uma fogueira e eles vão fazer comida e vem uma víbora e pica o Paulo. E ele diz, mas é azarento mesmo, é azarento, como é que pode? Claro, queridos, que o Senhor o livrou e ele continuou o ministério. Por isso é que ele diz, queridos, por isso que o tema não é só a teologia de Paulo, a vida vitoriosa na teologia e na vida, na teologia e na vida. Ele viveu isso, ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou fome por amor a Cristo, ele foi perseguido, ele foi injustiçado, sofreu naufrágio e ainda ali numa circunstância, nessa batalha. E é isso que eu quero que você entenda, esse em todas estas coisas. Não sei se já compreendi no sentido de encarnar isso para a minha vida, de assumir isso na minha existência, na minha fé cotidiana, porque aqui é em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às batalhas da vida, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então escreve aí, em meio às batalhas da vida, somos mais que vencedores. Em todas estas coisas. Estávamos dando aula justamente de aconselhamento em Brasília há alguns anos, e falamos lá da depressão. Aí um jovem, na verdade, jovem casado, já senhor, nesse sentido de casado, mas era ainda jovem. E ele levantou assim e disse, não, pastor, não aceito isso. Por trás de toda depressão tem um demônio. Irmãos, nós não podemos perder a perspectiva que é possível. Que por detrás de muita opressão, até na vida de um crente, tenha demônios. Por isso que eu falei aqui no domingo passado, ou atrasado, que a gente tem que orar. A gente tem que orar. Quantas vezes, queridos, é uma opressão terrível do maligno ali. Mesmo quando a pessoa tem problema psiquiátrico. Há crentes com problemas, queridos, a questão questões psiquiátricas é uma questão biológica. Quantos crentes na história tiveram problemas biológicos na área da psiquiatria? Isso nunca fez deles loucos, nunca fez deles pessoas que não tiveram, que não amaram o Senhor e não serviram o Senhor. Nós é que temos feito
essa questão de demonizar a doença. Ou aqueles que, por outro lado, nunca oram e não admitem o fato da presença do maligno oprimindo. Mas muitas depressões, de fato, o que a gente precisa é orar e levar para o médico. Levar, caminhar com o médico, caminhar com oração, caminhar com remédio com o médico. O que Paulo está dizendo é que se você caminha ou não com o médico, a depender do tipo de depressão, se é mais espiritual, se é uma depressão biológica, o fato é que nós somos mais que vencedores em todas estas coisas. Nunca mais deixe nada tirar isso de você. Somos mais que vencedores em todas essas coisas. Por isso essa expressão forte de Paulo. Porém, nós somos perseguidos, nós passamos por tribulações, nós enfrentamos angústia, nós enfrentamos a fome, nós enfrentamos até a espada, por amor de Cristo, por amor a Cristo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. E somos mais que vencedores em todas essas lutas. Outro aspecto desse texto tremendo e maravilhoso. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A expressão somos. O verbo aí, o verbo ser estar. Olha, se você fizer uma campanha, você será um grande vencedor. Deixa eu dizer, essa tal da... Eu não sou contra uma jornada de oração que alguns chamam de campanha. Eu não quero radicalizar aqui não, tá, gente? Mas quero radicalizar no sentido, se você faz, nós gostamos mais da expressão uma jornada de oração. Se a pessoa usa o termo campanha, o problema que eu estou criticando aqui não é a campanha em si, não é a jornada de oração, mas o fato de você será vencedor. Esse será joga para o futuro. E joga um se do português subjuntivo, condicional. É condicional, a sua vitória é condicional, a sua campanha, as suas 10 semanas de jejum de oração. A sua vitória é condicionada a você trazer 1.000, 10.000, 100.000 para a igreja. A sua vitória é condicionada a sua performance. Eu estou acusando aqui, queridos, um tipo de doutrina errada que tem entrado na igreja, tem destruído a alegria de muitos crentes, destruído a paz de muitos crentes. É claro que a vitória entrará para a eternidade e usufruiremos da eternidade onde não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, nem pobreza, nem fome, nem angústia, nem espada, nem perigo. Amém? Amém. Mas se a vitória fosse só para o futuro, queridos, e o presente? E o presente? Justamente o termo usado aqui é esse termo do presente, somos. Não é futuro, seremos. Não é talvez do subjuntivo, se você fizer isso, se fizer aquilo, se fizer a campanha tal, a tal, a tal, se der esse dízimo, der essa e aquela oferta. Essa é uma profunda e completa heresia em relação à vida vitoriosa. Talvez uma das maiores tragédias que a gente tem visto no nosso tempo, de pôr um peso terrível sobre os crentes, do que seja uma vida vitoriosa. A palavra está dizendo aqui, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é talvez, não é será. Você não será vencedor. Não é o subjuntivo se. Você entende, compreende? Você assume isso, você abraça isso, é isso que o Senhor está nos convidando nessa noite. Não é simples, repito. Na hora da tribulação não é simples. Na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora da fome, da nudez, não é simples.
Paulo vivenciou isso aqui, queridos. Mais uma vez eu repito. Isso era que fazia diferença. Para ele, como eu disse na última pregação que aqui fiz, meia-noite, costas rasgadas, ensanguentadas, entoando cânticos a Deus e orando ao Senhor. Essa concepção, eu sou uma vítima ou eu sou mais que vencedor? O mundo está conspirando contra mim e eu vou perder minha vitória, minha bênção, ou eu já estou em Cristo e eu já sou mais que vencedor? Pega esse termo, esse verbo, o tempo do verbo, presente. É um presente que entra para a eternidade. Então, para nós agora já é um eterno presente. Que tem as dimensões da graça dele hoje, queridos. Aí você pergunta, mas então o que significa, pastor? Então o que significa? O que nos leva justamente para o terceiro ponto, que já é o último para a gente depois aplicar e já ir embora. A terceira expressão aqui, a mais bela de todas, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é por meio das 7 semanas que você fez de jejum e oração, e eu quero dizer aqui que eu acho muito bom se você fizer uma jornada de oração e jejum, se consagrando ao Senhor, se quebrantando, buscando realmente se despir, buscando se humilhar, buscando se quebrantar. Isso é maravilhoso. Mas fazer barganha com Deus, achar que isso você vai lá, Senhor, amanhã vence, e amanhã o Senhor tem que me dar aquela vitória financeira, aquela vitória na saúde. Amanhã vai ter que acontecer, porque as 7 semanas estão acontecendo, e o Senhor vai ter que fazer. Irmãos, é uma loucura, é uma loucura. Agora, quando você faz uma jornada de consagração, de humilhação, você vai só continuar orando o que Jesus te ensinou. Seja feita a tua vontade. Eu estou orando por isso e por aquilo, Senhor, mas seja feita a tua vontade. O Senhor é Deus, o Senhor é Senhor. E o Senhor com esse jejum, o Senhor vai me ajudar a entender a tua vontade, a administrar tudo isso na minha vida como crente em jejum e oração. Nunca, nunca faça qualquer coisa para tentar achar que você agora tem mérito e você poderá cobrar de Deus. Mas entenda que é pelo mérito de Cristo. Esse por meio de. As expressões desse pequeno versículo são muito fortes. Aí sim, a expressão no grego é o dia, por meio de, no sentido de através, por meio de Cristo, através de Cristo. A graça de Deus, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou, a graça de Deus passando por meio de Cristo, nos atingindo, o amor de Deus, o poder de Deus, pelo sangue do Cordeiro, pela obra de Cristo, pela morte do Cordeiro na cruz, por seu eterno, inefável, imensurável amor. Não é por mérito, não é por graça, não é por dinheiro, não é por suas obras, não é por dias que você faz de alguma coisa que você será vencedor. Pelo amor do Senhor, entenda, se você está em Cristo, você é mais que vencedor, porque é por meio daquele que nos amou, é por meio da sua obra, é por meio do seu sacrifício, é por meio da cruz, é por meio da sua história, é por meio da sua vida que somos adotados, que somos recebidos, que somos envolvidos nesta graça eterna, por isso somos mais que vencedores. Não, queridos, não é por mérito, não é por performance, não é por alguma coisa que você apresenta. Isso não é uma questão apenas do fato que Lutero deu a sua vida lutando pela reforma, combatendo as indulgências, mas nós crentes precisamos dizer clara e firmemente, não é só para a salvação. A obra de Cristo atinge toda a nossa vida. Você é salvo e para o resto agora você tem que comprar. Não, pelo amor do Senhor, tudo está compra em Cristo. Paulo vai dizer aos Efésios que nós já fomos abençoados em Cristo com todas as bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Amém? Amém. E aí, queridos, nós olhamos para o texto, né?
Olhamos para o texto mais uma vez, e o texto vai dizer aí, não é? Porque eu estou bem certo, versículo 38. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a pergunta, então, para a gente terminar e aplicar, queridos, que nós já estamos nesse contexto de conclusão e aplicação, se a vida vitoriosa em Cristo é em meio a todas essas tribulações, e nós já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, então o que é ser vitorioso? Deixa eu dizer uma coisa muito sincera para você. Não é a quantidade de dinheiro que você tem no seu bolso. Mas é isso que estão dizendo. Mostra-me a sua poupança e eu vou dizer o quanto você é abençoado, o quanto você é vitorioso. Mentira, mentira. O que vai nos separar do amor de Cristo? É o que o texto está perguntando. E o texto agora está dizendo, afirmando um alto, bom som. Nada, nada, nada. Nem altura, nem profundidade. Nem coisas do presente, as tribulações dessa vida, nem as coisas do porvir, nem principados e potestades, demônios e obras demoníacas, nem poderes, sejam poderes espirituais, poderes políticos, estruturas políticas, as estruturas desse mundo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Escreve isso para você. Escreve para amanhã você me lembrar, quando eu também estiver chorando e precisar de uma palavra como essa. Vida vitoriosa no Senhor é estar no amor de Cristo. A vida vitoriosa no Senhor, queridos, é saber que nada, 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 nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é a vida vitoriosa. Então, se você estiver passando por um momento talvez de fome até na sua casa, coisa tão rara realmente, mas por amor a Cristo, quantos já passaram na história? Se passarmos por provações assim, lembremos-nos, nada, nada. Senhor, na noite mais escura, no dia mais difícil, o Senhor continua sendo Deus. O amor do Senhor não falhou. O Senhor está nos provando. Mas o Senhor não falhou, o Senhor não mente, o Senhor é imutável, como Wesley já citou aqui. Porque Deus não mente, porque o amor dele não falha, nós não seremos destruídos. Queridos, nada nos separará do amor de Deus. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Eu quero então, queridos, como disse, chamando perguntas aplicativas. Talvez a maior aplicação que eu precise para a minha vida e você, sabe qual que é? É guardar tudo o que eu já falei, que o Senhor nos ensinou, com uma palavra profundamente desafiadora. Você vive como um vencedor? A palavra está falando, queridos, que você estando em Cristo, você é mais que vencedor em meio a tudo isso. Porém, somos mais que vencedores. Aí vem uma crise financeira, a gente já quase morre. Vem uma luta, uma tribulação na saúde, a gente quase morre. A gente perde os cabelos, perde esperança, perde tudo, começa a morrer antes da hora. E às vezes ou matar, não é? Mata a esposa, mata o cônjuge, um negócio terrível. Perseguição, perigo, espada. Qual o tipo de provação que faz de você um derrotado? No Senhor, nenhuma delas deveria nos fazer
derrotados. Por isso é a questão, você vive como vencedor. É isso que Paulo está dizendo. Teologia e vida de Paulo. Como é que ele vivia isso, queridos? Como é que nós devemos viver isso? E agora eu estou pregando para mim. Eu quero dizer para vocês que eu fico, às vezes, envergonhado diante do Senhor. O Senhor é para eu estar mais maduro nas coisas, eu preciso crescer mais. Porque isso aqui não é simples, eu estou repetindo, queridos, mas eu quero crescer nisso. Eu quero crescer nisso aqui. Nós precisamos crescer nisso aqui. Não é só a questão de ouvir lá na televisão esses pregadores, quase todos eles de televisão hoje. É um desespero ligar a televisão, é só isso quase que a gente escuta. Faz essa campanha, faz aquilo e aquilo outro para você ser vencedor. Não é só isso que eu quero, que a gente tenha concepção para ouvir, para criticar, não é nada disso. É para a gente encarnar essa palavra, para na hora da provação, na hora da tribulação, na hora da angústia, a gente se ajoelhar, se prostrar, chorar, dizer para o Senhor, Senhor, me ajude a lembrar, eu sou mais que vencedor. Eu estou em ti, o teu amor não falhou, o teu amor não falhou, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O ensino tem que ser para isso, queridos, para a gente andar mais que vencedor, como realmente pessoas que são mais que vencedoras, mais que vencedores. Na hora da tribulação, da crise financeira, na hora da tentação sexual, na hora da tentação moral, na hora de qualquer luta, que nós nos lembrarmos que somos mais que vencedores. Eu não posso trair minha esposa, eu não posso trair meu nome do Senhor, eu não posso andar como um derrotado, eu não posso simplesmente brincar com a graça de Deus, eu sou mais que vencedor. Por isso eu digo que não é simples, por isso que eu digo que eu quero aprender, queridos, porque isso aqui abrange o mais profundo da nossa existência. Estamos caminhando com o Senhor em vitórias. Estamos caminhando com o Senhor para um tempo em que, sim, seremos todos, aqui teremos bens financeiros, saúde completa. Isso é pro eterno, queridos. O que vivemos hoje é em meio às lutas. Por isso, convicção, nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Por isso, queridos, que quando citando Paulo, a vida dele, como falamos também aqui, por volta de meia-noite, já meia-noite e meia, 1h da manhã, eles orando e cantando louvores a Deus. Costas rasgadas, injustiçados, noite escura, amarrados num tronco. Não sabiam que seria o outro dia, em que nível aquilo iria piorar, aquela tribulação. Mas eles cantavam e oravam. E porque eles cantavam e oravam, o carcereiro que estava lá na casa dele, contíguo à prisão, aquilo foi entrando, aquelas palavras mencionadas nos cânticos. Quando acontece o poder de Deus, vem naquele lugar, acontece aquele terremoto, o carcereiro quer se matar, e Paulo diz, não faça, nós estamos todos aqui. A primeira expressão dele é, o que eu faço para conhecer esse poder? O que eu faço para conhecer esse poder? Ele não disse, queridos, mas é como se ele estivesse dizendo, eu estava lá em casa e vocês aí com as costas rasgadas, vocês aí com tudo isso, o que eu faço para ser salvo? Eu quero ser salvo, eu quero conhecer esse poder. Se a gente se entrega uma vida de murmuração, de questionar Deus no meio da angústia, se a gente começa a questionar o Senhor e entra nesse tipo de vida, a gente não vai levar ninguém com a gente para o céu, queridos. Nós precisamos crescer nessa vida de vitória em Cristo, vitória real, que não implica dinheiro, não implica poder humano, poder político, poder estrutural. Não implica o Eurípides tendo essa igreja linda, maravilhosa que nós estamos aqui, ou uma igreja maior daqui um pouco. Eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O nosso ministério já é glorioso, queridos. E eu preciso me lembrar disso, e vocês precisam se lembrar. O nosso ministério já é glorioso. Nós estamos indo aqui nessas ruas, nós já entregamos vários convites, já algumas casas se abriram, nós conseguimos falar, já oramos com gente aqui no meio da rua que entregou a vida a Cristo. Nós estamos aí, como disse, com vídeo, com mídia, entrando aí pelas casas, com tudo isso, pregando o evangelho do reino, e precisamos a cada dia nos lembrar que nós vivemos um ministério glorioso.
é uma igreja militante, no meio da batalha, no meio das lutas, mas é uma igreja triunfante, no sentido de que mais que vencedores em Cristo Jesus. E nesse sentido você pode ser positivo. Não naquela linha, eu dei 1.000, vai dar 10.000, vai acontecer, Deus vai ter que obedecer, Deus vai ter que fazer. Não é esse positivismo, mas é esse positivismo de você dizer quem você é. Eu sou mais que vencedor. Somos mais que vencedores. Não importa a enfermidade, a falta de dinheiro, a perseguição e a luta que você enfrenta. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui ouvindo esta palavra tremenda para sacudir a nossa vida e sacudirmos a poeira e vivermos vida vitoriosa em Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Essa teologia tão rica, tão profunda, tão linda. A vivermos, ó Deus, o que aqui é ensinado na palavra, na hora mais difícil da provação que vier sobre nós. Que nós mantenhamos, ó Deus, a nossa paz. Porque é em Cristo, é por meio daquele que nos amou. Obrigado por Tua presença, Jesus. Obrigado por Teu amor inefável, imensurável, indizível, Senhor. Por Teu amor eterno revelado naquela cruz. É por meio desse amor. É por causa desse amor. Jesus, se há alguém no nosso meio que já ouviu tanto o Evangelho, mas que ainda não abraçou esse amor, que ainda não abraçou essa graça, que não abraçou esse perdão a esse nível, que ainda não experimentou a vitória do perdão, a vitória sobre a morte, que nesta noite, Senhor, quem nos estiver ouvindo aqui e onde esse vídeo chegar, que o Senhor salve, que o Senhor dê a vida vitoriosa sobre a morte, sobre o inferno, sobre as opressões, a morte que foi vencida. Eternamente estamos em Cristo, eternamente somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor te abençoe muito, meu amado. O Senhor te dê uma nova vida a partir de hoje. Que você viva de fato como vencedor que você é. E que eu também assim viva. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Que a vitória dele perpasse por todo o seu ser. Porque nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a vida vitoriosa. Estar em Cristo, estar no amor de Cristo, estarmos abraçados pelo amor de Cristo, seja qual a provação for. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, amados irmãos e irmãs, hoje e para sempre. Amém.